Vamos continuar. E aqui diz o seguinte: os parnasianos brasileiros. Em 1878, os jornais brasileiros deram notícia de uma polêmica literária, e teve mesmo, viu? Intitulada Batalha do Parnaso. O principal interesse dos poetas que participaram dessa polêmica era defender a possibilidade de criação de uma poesia filosófico-científica que refletisse o espírito da época em que era escrita. Esse não foi o início do parnasianismo entre nós, mas o mérito dessa controvérsia foi agitar o cenário cultural e preparar o público apegado ao arrebatamento emocional romântico para uma significativa mudança no tom dos poemas. A primeira obra a incorporar os princípios do projeto literário parnasiano foi o livro Fanfarras, Teófilo Dias, publicado em 1882. Por esse motivo, essa data é associada ao início do parnasianismo no Brasil. O apego mais rigoroso aos princípios estéticos do parnasianismo encontrou no Brasil alguns seguidores. Os mais destacados foram Olavo Bilac, Raimundo Corrêa, Alberto de Oliveira e Vicente Carvalho. Eu vou falar apenas da tríade parnasiana. Antes disso, o espírito da Belle Époque, essa ideia das mulheres que usavam espartilhos, faltava torar, a cintura dos homens de cartola, né, sobre casaca, aquela coisa muito, um estilo assim, por onde passava. O Rio de Janeiro, São Paulo, ficou abarrotado desse espírito da Belle Époque. Né? Então, aquela burguesia que mandava lavar a roupa na França e tudo mais, tudo isso vai ser criticado lá no modernismo, na primeira fase, aqui no Brasil. Então, nós temos a tríade parnasiana aqui, dos autores. Nós vamos ter Alberto de Oliveira, Olavo Bilac e Raimundo Corrêa. Então, Alberto de Oliveira, ele é considerado o mais parnasiano de todo, ele é mais seco. Nós temos um poema aqui, que é um poema que é o que mais cai, costuma cair. Vaso grego, nós já vimos ali o vaso chinês. Vaso grego diz o seguinte: esta de áureos relevos, trabalhada de divas mãos, brilhante copa um dia, já de os deuses servir como cansada, vinda do Olimpo, a um novo Deus servia. Tá vendo, gente? O hipérbato, a inversão. Então, esta de áureos relevos, que vai da ideia do vaso grego, na realidade, o vaso grego, que aí ele vai trabalhar por esta, é a mesma ideia do vaso grego, é a poesia parnasiana. Então, faz uma comparação implícita. É uma metáfora com a poesia parnasiana, que ela vem do Olimpo, que vem direto do Parnaso, daquela região lá, que nasce, né, do Apolo, das musas. Era o poeta de Teos. Teos foi um dos grandes poetas da Antiguidade Clássica, que pregava o universalismo interessante, que os temas da poesia parnasiana são universais. São temas universais. Por quê? São temas que em qualquer lugar, em qualquer parte do mundo, a pessoa pode se identificar em qualquer época também. Que a suspendia, então, ora repleta, ora esvaziada. A taça amiga aos dedos seus tinha, toda de roxas pétalas colmada. Interessante que o poeta de Teos, né, considerado poeta do vinho também, celebrava os prazeres da bebida, do universalismo também. Então, ele traz essa ideia do poeta de Teos, que era Anacreontes. Está aqui, ó. Anacreonte, cidade de Teos, chamado poeta de Teos. Depois, mais o lavor da taça admira, toca e do ouvido aproximando as bordas, fina age de ouvir, canora e doce. Poesia parnasiana, é metalinguagem. Se cair no vestibular, isso aqui é metalinguagem, a poesia falando da poesia, que vale a forma. Ignota a voz, qual se da antiga lira fosse encantada a música das cordas, qual se a voz de Anacreonte fosse. Hipérbato, cheio de hipérbato. O que é o hipérbato? É aí uma figura de construção, a inversão. Dentro das figuras de construção tem o hipérbato, tem a anástrofe e tem a síntese. Tá? O hipérbato fica entre a síntese e a anástrofe, meio a meio. Não é tão violento, mas também não é inversão tão fácil. Eu acho que o parnasianismo está mais para a síntese, que é uma inversão violenta, mas dizem que é o hipérbato.
Raimundo Correia, né, magistrado, professor, diplomata, poeta, nasceu em 13 de maio de 1859, a bordo do navio brasileiro São Luís, ancorado na Bahia, e vai. Ele é o mais filosófico, ele é o mais descritivo. Então, observe que aqui no poema Anoitecer, ele adora trabalhar com temas da natureza, muito forte, por sinal. Esbracei o ocidente na agonia, o sol, as pontuações também usadas são fortes, mas não é aquela pontuação do simbolismo. O simbolismo ele é mais subjetivo. O parnasianismo ele é objetivo. Aves em bandos destacados, olha, aves, anoitecer, por céus de ouro e púrpura raiados, fogem, fecha-se a pálpebra do dia. Então, a ideia do anoitecer, do dia, do fim do dia e do anoitecer. E essas aqui, tem essa poesia e tem aquela Mal Secreto, que são as poesias mais famosas dele. Então, aqui ele vai usar a imagem das pombas que saem dos pombais de manhã e voltam à tarde. E uma das... Primeira, descritiva. É um poema que ele é descritivo. Outra coisa, ele usa a ideia das pombas, dos pombais, mas ele vai fazer uma analogia. Analogia mesmo, da mesma forma das pessoas, das pombas quando saem, com as pessoas na adolescência, e depois que sai da adolescência para a fase adulta. Também tem isso. A ideia dos sonhos, né? O adolescente tem mais sonhos, os adultos não. À medida que passa de uma fase para outra, acabam os sonhos. Tá vendo? Não é uma poesia tão seca. A do Alberto de Oliveira é, mas Raimundo Correia e Olavo Bilac não. Então aqui ele diz, vai-se a primeira pomba, despertar. O iniciar da vida, vai-se outra mais outra, enfim, dezenas. De pombas vão-se dos pombais, apenas raia sanguínea a fresca madrugada. Tem hipérbato, figura de construção. É um soneto, 2 quartetos e 2 tercetos. E à tarde, quando a rígida nortada, vocabulário pesado, né, que dificulta para a gente, sopra aos pombais de novo elas serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoadas. Então elas vão e à tarde elas voltam. Também dos corações onde abotoam, os sonhos por um céleres voam, como voam as pombas dos pombais. Então a ideia, quando passa-se da fase adolescente para adulto, então os sonhos vão embora. Há uma analogia. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem. Mas aos pombais, as pombas voltam. E eles, aos corações, não voltam mais. Então, os sonhos não voltam mais. Então, na adolescência, as asas voam. Os adolescentes sonham. Quando se é adolescente, sonha, mas quando se é adulto, não mais. Há um certo pessimismo, ele é mais filosófico. Então, por ser mais filosófico, ele é mais pessimista. A diferença entre, na tríade parnasiana, a diferença de um Raimundo Correia para um Alberto de Oliveira. Ele é o mais ortodoxo, o Alberto de Oliveira é o mais parnasiano. O Raimundo Correia é o mais filosófico. A poesia dele, Mal Secreto, é uma poesia muito linda. Né? Que ele diz que as pessoas colocam as máscaras, se a pessoa pudesse olhar e ver exatamente o que cada um pensa e descobrir muitas coisas. É muito linda a poesia Mal Secreto dele, muito legal mesmo. Então, interessante, assim, mas a linguagem é uma linguagem muito pesada. Pesada no sentido de difícil de dizer. Né? Olavo Bilac, ele é o mais parnasiano de todos, ele é o mais romântico de todos, nesse sentido, não é? A vida dele está na poesia dele. Os altos e baixos da poesia do Olavo Bilac se encontram, desde Profissão de Fé, tem um vale, né? Sou como vale numa noite fria, ele diz. O que é um vale? É um lugar que você passa e encontra muita dificuldade. Quando ele começava lá dizendo Profissão de Fé, depois ele vai falar do vale, depois ele vai falar de muitas coisas, que ele era muito admirado. Mas foi ele que também teve uma encrenca lá com Raul Pompeia, junto com outro, que motivou o suicídio
do Raul Pompeia. Mas, assim, há uma crítica ferrenha, né? Que dizem que o pessoal gostava do verso dele que não tinha profundidade. Então, o pessoal gostava de citar por citar. Imagina o que era essa questão da intelectualidade, da, da vida, né? Dos gostos, né? No passado. Sair, ouvir ele dizer um verso, ou citar outro verso. Como é que era, né? Essa questão do entretenimento. Então, ele nasceu no Rio de Janeiro, em 1865, morreu nessa mesma cidade, em 1918. Ele fez medicina, mas depois, com o sucesso que ele fez muito sucesso, ele deixou medicina e foi fazer direito. Mas não concluiu também, tornou-se jornalista e ocupou vários cargos públicos, assumindo o papel de poeta cívico na campanha em favor do serviço militar obrigatório. E ele fez o hino, né? A bandeira. Salve o lindo pendão da esperança, salve o símbolo augusto da paz. Quando eu era criança, era obrigada a decorar os hinos. Então, a característica de sua obra é a dualidade no tratamento do amor, oscilando entre o platonismo e a sensualidade. Ele também tratou de temas históricos e patrióticos, e o que lhe valeu o título de patrono do Exército Brasileiro. Boa parte de sua obra poética é obediente aos cânones parnasianos, poesia descritiva, objetiva, temática histórica e forma apurada. O tema amoroso é também presente em suas produções, oscilando entre o amor platônico e a exaltação ao amor físico. Linguagem eloquente, busca atrair e reter a atenção do leitor em cada linha. Por isso, na época também era essa ideia de que buscava atrair a atenção do leitor. E é realmente uma poesia mais fácil. Essa Via Láctea são 35 sonetos decassílabos. E aí, eu coloquei esse daqui, olha. Então, nessa poesia toda, ele tem um interlocutor, que ele conversa com o interlocutor. E é uma ideia de um amor não alcançado. Fala de um sentimento. Ele é o mais romântico. Então, ele diz o seguinte: talvez sonhasse quando a vi, mas via que aos raios do luar iluminada, observe que daqui para cá tem um enjambemento. Entre as estrelas trêmulas subia uma infinita e cintilante escada. E eu olhava de baixo, olhava em cada degrau que o outro mais límpido vestia, mudo e sereno, um anjo à harpa dourada, ressoante de súplica seria. Tu, Mãe Sagrada, vós também formosas, ilusões, sonhos meus, ias por ela como um bando de sombras vaporosas. Ó meu amor, olha aqui o vocativo. Eu te buscava quando vi que o alto surgia, calmo e bela, o olhar celeste para o meu baixão. Então, há um amor inalcançável, que muitas vezes ele compara as estrelas. É um poema lindo sobre esse aqui da Via Láctea. E outro poema que eu quero apresentar, porque mais tarde nós vamos trabalhar Drummond, Nel mezzo del cammino, no meio do caminho. Quando Drummond faz o poema No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra, é uma paródia que ele faz desse poema do Olavo Bilac. Por isso que eu quero colocá-lo aqui. E ele vai trabalhar o soneto e é cheio de quiasmo. Quiasmo é uma figura de linguagem que ela intercala. Cheguei, chegaste. Vinhas fatigada e triste, tem um enjambemê para cá. Fatigada e triste, o enjambemê. E triste e fatigado eu vinha. Então, olha só. Vinhas fatigadas. Tá vendo? O quiasma, ele faz esse X. Cheio. Tinhas a alma de sonhos povoada. E a alma de sonhos povoada eu tinha. Faz nessa estrofe toda. Olha. E paramos de súbito na estrada da vida, olha o enjamemê, longos anos presa a minha, a tua mão à vista deslumbrada, tive da luz que teu olhar continha. Hoje segues de novo na partida, nem o pranto os teus olhos umedece, nem te comove a dor da despedida.
E eu, solitário, volto a face e tremo, vendo o teu vulto que desaparece na extrema curva do caminho estreito. Então, os poemas dele eram poemas mais fáceis e poemas mais românticos também. Interessante, né, analisar o poema aí do Olavo Bilac. Pois é, pessoal. Nós vamos ficar por aqui e vocês estudem no final do slide. Vou deixar um exercício para vocês com gabarito. Vocês vão aí já testar o conhecimento de vocês, está em torno dessa aula aqui, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.